dando continuidade, né, a gente falar sobre Nossa Senhora de Anguera. A gente falou uma introdução, né, sobre como surgiu a aparição, né, nossa primeira. Então lembrando que esses vídeos estão lá no canal do YouTube, Afim, Comunidade Afim. Quem quiser que perdeu para acompanhar lá. Então primeiro foi a introdução, depois nós falamos sobre as profecias a se cumprir. E hoje a proposta é das profecias que se cumpriram. Deixa eu pegar aqui o papel. Os meus óculos. Dá pra nos perder esse papel. Rapaz. Parecendo papel, né? Essa aqui é a pesquisa, muitas lives que eu vi lá do Pedro Teves. Então a gente começou até no último encontro a falar um pouquinho sobre algumas profecias, até citei sobre a Covid, né? Então só para relembrar, então como eu estava falando, né, que Nossa Senhora, Jesus disse que estaria conosco até o fim dos tempos, né? Então Jesus, ele falou isso, que é a igreja, né? Ele deixou a igreja para nós, né? E Nossa Senhora meio que está junto com a gente até hoje, né? Através de mensagens. Então em Fátima, né? Agora estão falando, né? Vai ser amanhã, né? A consagração aí da Rússia. É um pedido antigo, né? E que os homens não cumpriram, né? Então se tivesse cumprido na época que ela falou, os males, os erros da Rússia, como já foi falado, eu acho que até o Daniel, Nossa Senhora é tão sábia que ela fala os erros da Rússia, né? Porque como nós já aprendeu com a sua aula, né? O comunismo vai mudando de nome, né? Comunismo, depois socialismo, esquerda, enfim. Então ela já falou os erros, que é para, se a gente inventar alguma forma de burlar aí, já sabe que é um erro, né? Então não foi feito na época que foi proposto, né? Então aconteceu exatamente o que ela falou. Os erros se espalharam pelo mundo e estão aí até hoje. E hoje estamos aí com uma guerra, né? Uma guerra aí que começou. Então Nossa Senhora, através do tempo, vem sempre aí nos alertando, nos dando sinais de esperança, né? A parte das profecias, eu falei que para mim, eu falo que é um extra, né? O principal é que ela fala em todas as mensagens, é a conversão, né? Às vezes a gente fala assim, muito em moda, né? Vamos fazer um refúgio para a gente ir para a montanha, e não adianta nada se você não está preparado o seu coração, se você não tiver, né? Se a gente não tiver a nossa parte, né? O escapulário te livra do purgatório, no primeiro sábado você já vai para o céu. Se você tiver em estado de graça, fazer a sua parte, ótimo, vai mesmo. Se tiver fé também, e agora não adianta nada uma pessoa fazer tudo errado e querer que né? Não é assim que funciona, a gente sempre tem que fazer a nossa parte, né? Então Nossa Senhora vem sempre aí nos alertar, nos consolar, e nisso entra as profecias. Mas para que a profecia? É para eu ficar apavorado? Não, pelo contrário, né? Desde a época assim que a gente tem as nossas mães, né? Quando eu era criança, todo mundo passa por isso, a mãe fala, não faz isso, que pode acontecer aquilo, pode acontecer alguma coisa, né? E a gente teima e faz, e acontece. Então, quer dizer, a mãe fala o quê? A mãe está falando isso para você cair? Não, não vai fazer isso, é para o nosso bem, né? Que é o bem do filho. Ela já viveu. Se segurar todos para não sofrer do mundo, a gente que é mãe faria, né? Igual as galinhas, abria as asinhas e ficava o tempo todo, né? Não pode. Então ela falou. Se o filho quer ir para o mau caminho, a gente sabe a consequência. Mãe, a orar por eles, para Deus defender. Mas a mãe já sabe que se for por aquele caminho aqui, a consequência vai ter. E ela não quer que isso aconteça. Então ela fala, vamos se converter,
para você, que ela sabe o que vai acontecer, né? Infelizmente é isso. Muitos filhos só aprendem Quando cai, um erro. né? Mas a mãe, igual você falou, não quer que aconteça isso, então por isso ela vem alertar. Foi o que acontece com Nossa Senhora. Ela poderia estar lá no céu tranquilo do lado de Deus, do lado de Jesus, que é o lugar que cabe a ela, mas não, ela vem nos alertar. Dentro dessas profecias, né, ela falou, é claro que a linguagem que usa é uma linguagem, como Jesus usava parábolas, tem uma linguagem que a gente também tem que ter o trabalho de tentar interpretar também, né? Então ela falou sobre uma mensagem em 2005, nós estamos em 2022, a pandemia começou em 2020, né? 2005, né? 15 anos, né? Para ser exato aí, antes, ela falou, pelas próprias mãos dos homens foi preparado a sua ruína. Os homens sábios se uniram e prepararam em laboratório a destruição. Os homens verão a morte naquilo que existe para dar a vida, né? Então a gente falou sobre isso, né? Então, eu sei que tem assunto que você falar, né? Já cancelam, né? Então tem aí já tem estudos lá nos Estados Unidos, como eu falei numa matéria que praticamente afirma que isso saiu de um laboratório, né? E que tem um estudo aqui, ó, um estudo aqui 7 de 6 de 2021, Estados Unidos, relatório afirma que coronavírus pode ter vazado do laboratório. O estudo foi preparado em maio de 2020 pelo Laboratório Nacional Lawrence, na Califórnia. Então, é claro que tudo fica mais calado, não se divulga tanta coisa, né, um assunto, né? Então, existe muita coisa que a grande mídia não tem interesse de revelar, mas tudo indica que isso daí foi algo preparado, né? E aí fizeram as vacinas, né? Em tempo recorde, não se sabe se tem algum efeito futuro, enfim, vamos ver o que dá. Ela falou também em outra mensagem em 13 de setembro de 2005 que os homens de barba grande, isso aí a gente tem que interpretar, agirão em uma grande cidade, em laboratório de novo, falou, foi preparada uma arma de grande destruição. Então ela já vem alertando que o próprio homem vai agir para destruir ele mesmo, né? A humanidade carregará a pesada cruz por causa de uma epidemia. Aí ela já falou já mais claramente, uma epidemia se espalhará por várias nações e meus pobres filhos experimentarão pesada cruz. Aí ela falou sobre uma outra mensagem, né? Que diz que vai ter uma guerra, a guerra virá, a ação maléfica dos homens causará morte e destruição em várias nações. Voltai-vos ao Senhor, respondei ao seu chamado para ser salvos. Um homem perverso comandará uma grande invasão, fúria e desejo de morte estarão nos corações dos homens. A cidade das 7 colinas, que seria o Vaticano, né, Roma, né, será destruída. Arrependei-vos, dai o melhor de vós na missão que vos foi confiada. Falou de uma doença misteriosa surgirá, da areia ela vem. E falou de uma outra epidemia, né? Então, tem alguma, eu quero ver se eu falo, eu leio sobre, eu chamo aquela outra profecia lá de Garabandal, não sei se é lá que tem, fala sobre isso. E uma mensagem de 2006, que a humanidade carregará a pesada cruz, e uma doença virá, será pior que todos aqueles que já existiram. Os homens estarão contaminados e milhões de cadáveres estarão espalhados por toda parte. Então, pela profecia, algo pode vir bem pior que um coronavírus, e a gente tem que, qual que é o principal? Nos preparar espiritualmente, né? Para poder... Tem gente que quando só vai ver através de um vídeo na internet, vai comentar em casa, a gente não acredita. Não. Diz, ó, pra quê? Porque eu falo do meu marido, né? Eu já
sobre essa Garabandal, porque Garabandal. Garabandal. Passar de Garabandal. Umas profecias, vamos falando. Aí eu estava vendo, escutando e o Jota também falando. Aí falando com o marido do Jota aí, a gente tem que se voltar para a igreja, para cada uma para a igreja, principalmente para Deus, né? Porque às vezes a gente fica afastado das coisas, aí isso aí é coisa do. É o povo brincando. Onde é que nós queremos vai aparecer assim? Acha que vai aparecer? Infelizmente, as pessoas, muitos não acreditam, mas na hora que a corda apertar, Aí vai lembrar, ó, eu já escutei isso aí em tal lugar. hoje eu vi um vídeo do rapaz lá de Rio Preto mesmo falando que da quantidade de santos que diz que é verdadeira as aparições de Garabandal. Vamos falar um dia sobre ela aqui. Tem algumas aparições que são quase incontestáveis, né? Por exemplo, Fátima, Lourdes, são grandes, né? Garabandal teve um trabalho muito forte para desacreditar, porque o que falou foi muito sério, falava sobre igreja, muita coisa. Então teve espremer, coitada, daquelas meninas lá, que é tudo criança, né? Então teve um trabalho muito forte para poder desacreditar. Mas o Padre Pio e vários outros santos aí falou, não, é verdadeiro. E tem que contestar. Que acontece, né? Igual até o Pedro Regis mesmo falou, já teve aí várias pessoas que fazem canal no YouTube para desacreditar, porque não é interessante, né? Para o inimigo não é interessante a conversão de ninguém. Ela falou também várias profecias a respeito da renúncia do Papa Bento XVI, né? Falou que também da morte do Papa João Paulo II, né? Dia 1/3 de 2008, ela falou: queridos filhos, em uma data majestosa a igreja chorará, os fiéis hão de lamentar e os rumos da igreja mudarão. Peço-vos que continueis a rezar, pois são importantes para a realização dos meus planos. Então aqui já está falando da morte do Papa João Paulo II. Em 2010, caminhais para um futuro de grandes dificuldades. Dias difíceis virão para os homens e mulheres de fé. Muitos se voltarão contra o sucessor de Pedro e haverá uma grande crise de fé. O Papa Bento XVI, quem lembra, ele foi muito perseguido, né? A grande mídia não gostava dele, falava até que ele era carrancudo. Não sei se você lembra, eu lembro bem da época do Papa Bento XVI. Ele não era aquele Papa popular que falava o que o povo quer ouvir, sabe o que a grande mídia quer ouvir. Ele ia fazer discurso, falava de islamismo, que o islamismo quer mesmo dominar o mundo. Ele falava o que tinha que falar, a verdade. Ele não falava as coisas para agradar as pessoas, ele falava a verdade. Por causa disso, ele foi muito perseguido, né? Ele, 14 dias antes da eleição do Bento XVI, Nossa Senhora falou uma profecia. Queridos filhos, a estrada estará curta para aquele que virá com o desejo de fazer longa caminhada. Então, antes do Papa Bento XVI, ela diz que, pelo que Nossa Senhora diz, ele queria ter um grande pontificado, né? Aí eu até anotei as datas aqui. Ele teve a posse 19 de abril de 2005, saída foi 11 de fevereiro de 2013. Ele teve quase 8 anos de pontificado, saiu com 86 anos. Hoje ele estaria com 16 anos de pontificado, 10 a menos que o João Paulo II ficou, um dos que mais ficou 26 anos. Então, então se ele tinha interesse de ficar um longo período, mas só que não teve jeito, né? E ele está vivo até hoje, né? 94, nasceu em 16 de abril de 1927.
Então, infelizmente, não se sabe bem certinho como é que foi a história aí dessa renúncia, né? No dia que o Papa assumiu o trono de Pedro, Nossa Senhora diz, no dia da posse, né, do Bento XVI: queridos filhos, rezai pelo novo sucessor de Pedro. Eu já pedi oração para ele. Com ele a igreja avançará, mas será perseguida pelos inimigos. O Santo Padre experimentará o Calvário, pois muitas de suas posições irão contrariar os inimigos da igreja. Dobrai vossos joelhos em oração. Rezai muito pela igreja. A lição aprendida não será esquecida. Jesus olha a sua igreja e cuida de seus fiéis. Então, Nossa Senhora já sabe de tudo, né? Já disse para a gente estar rezando pelo Papa Bento XVI, que isso é pesado. Aí 2 meses e alguns dias depois da posse do Papa Bento XVI, Nossa Senhora de Anguera, em 24/6 de 2005, disse: escutai com atenção o que vos digo, rezai sempre e rezai muito. É bom rezar pelo Papa Bento XVI. Ela já foi clara falando no meio. A pedra da pedra será quebrada. Então, ela sempre falou, ela via o que estava acontecendo com o Papa Bento XVI. Ele ia ser muito perseguido. Não, eu até hoje, ela não fala nome, Papa Francisco. A catequese de Pedro Regis, interessante, foi ontem, ele falou uma mensagem de Nossa Senhora, eu até anotei, até vou anotar para outros dias, e que ia ter alguém, um Papa, que as ordens consagradas ia ser muito, eu posso até perseguida, ia ser problema para as ordens religiosas, né? E hoje ele não falou o nome, né, de quem seria o Papa. Hoje um vídeo eu estava olhando, não deu tempo por causa do serviço de ver, ele falando de ordens religiosas que estão fechando bastante, né? O próprio documento para não se ter a missa tridentina, meio que dar uma segurada na missa tridentina. Então, acho que foi um grande mosteiro na Argentina, fechou há um tempo, recentemente. Então ela não fala, né? Ela fala de algumas situações que vão acontecer e cabe a gente interpretar, né? Ela nunca falou, o Papa Francisco é o Papa mesmo, tem muita conversa que tem um pouco que fala que é o antipapa, não sei o que, ele é o Papa. Ela sempre fala nunca falou, esse não é o Papa, ou não segue, não. Fala, mas existem ressalvas de coisas que às vezes acontecem que a gente tem que saber interpretar, né? Mas até hoje, falar o nome dele, eu não vi nenhuma mensagem que falava diretamente sobre o nome do Papa Francisco. Ela mandou uma mensagem também, 8 de janeiro de 2008, queridos filhos, quando o trono cair e já não for possível a permanência do rei, o Papa também é considerado como o rei da igreja, né? Haverá grande desprezo aos dogmas e poucos permanecerão firmes na fé. Então, se interpreta que quando o Bento XVI cair, iria ter também esse momento de grande desprezo aos dogmas. Tem outra mensagem: queridos filhos, uma grande embarcação estará em alto mar, e todos ali presentes serão surpreendidos com o Cristo à sua frente. Um reino dividido e uma cadeira vazia. Ela já falou agora. A existência de 2 papas espalhará grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em socorro do seu povo. Então ela já disse que ia ter 2 papas, Bento XVI e o Papa Francisco. Então ela deixou isso também. Outras profecias de outras aparições também falam isso muito claro. A existência de 2 papas espalhará grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em socorro. Então ela disse que ia ter 2 papas, e é o que tem hoje em dia, né? 2 papas. Quando o Papa morre, quem é que decide que no caso
Os cardeais, né? Os cardeais se reúnem, fazem o conclave e elegem um outro papa. Fumacinha. Nossa, agora foi longe, hein? Viajou, hein? E aqui tem algumas profecias mais assim, por exemplo, uma aqui do Haiti, né? Quando teve aquela tragédia no Haiti, a mensagem foi 7 de janeiro de 2010. Na grande e final tribulação, aqueles que se consagraram a mim serão protegidos. Sofro por causa dos meus pobres filhos afastados. A terra da montanha, que é o Haiti, será abalada em muitos lugares, montanhas descerão. Então isso aqui foi poucos dias aí, antes do terremoto, que matou 300 mil pessoas. Tem profecia para o Chile, Peru. A cruz será pesada para os habitantes do Chile, virá no norte, os homens hão de chorar e lamentar, sofro por causa dos vossos sofrimentos. E aí teve lá um forte terremoto no Chile. Tem aqui a própria mensagem do professor Pangueira também, no norte do Chile. Então, eu não vou ler essas, são muitas profecias. Terremoto lá em Katmandu, terremoto no Nepal e na Índia, erupção do Cumbre Vieira mesmo, tem uma mensagem. Ela usa a árvore do sangue, perderá sua raiz. E lá tem uma árvore que você corta ela, sai um líquido vermelho, eles falam que é a árvore do sangue. Então, para não falar assim, lugar lá, Cumbre Vieira lá, usar o nome, ela usa essa metáfora, digamos assim, é a árvore do sangue, que é uma árvore que é nativa desse local lá. Tem várias mensagens. Desastre na Ilha da Madeira. Esse desastre da Ilha da Madeira é interessante que essas mensagens, quando eu falei na introdução, ele já foi em 5 países já, pelo resto, falar sobre a mensagem Nossa Senhora. E tá lá na internet, né, o site Apelos Urgentes, todas as mensagens, da 1 até agora, tem mais de 5 mil. Ele fala, ó, todo mundo pode ir lá e ver. E alguém estudado da igreja, que uma mensagem, se ela tiver algo que é contra a igreja, então ela é falsa. Então tá lá para todo mundo estudar. Até hoje ninguém apareceu e falou, ó, não, essa mensagem aqui, ela vai contra o ensinamento da igreja. Não teve nenhuma mensagem, de tantas que já tiveram, né? Então dentro dessas mensagens, ele teve uma de Nossa Senhora de 21 de janeiro de 2010. Nossa Senhora diz que, queridos filhos, a Ilha da Madeira será devastada e os habitantes da grande cidade do lado do rio Tejo experimentarão pesada cruz, né? A mensagem é 21, e aí uma notícia, 21 de janeiro, aí um mês depois, teve chuvas torrenciais que causaram devastação na Ilha da Madeira. Mais de 120 mil pessoas morreram, 120 ficaram feridas. Então, nessa época, o pessoal lá de Portugal tinha conhecimento dessas mensagens do Pedro, Nossa Senhora, através do Pedro Regis, e procurou saber, né? O cara lá do Portugal, ouvia essa mensagem aqui da Ilha da Madeira. Então ele chegou, ele foi convidado, ele foi para Portugal, ele falou em grupos de orações, e o pessoal começou a rezar, né? Para poder... Ela não falou, essas mensagens por essa aqui, não falou que é uma mensagem condicional, digamos, se vocês rezarem não vai acontecer. Não, ia acontecer mesmo, mas a oração serve para ou evitar algo pior, né? E também, se alguma vida se perder também, que encontre o céu, né? Então eles rezaram bastante lá, os grupos de orações ficaram rezando bastante tempo, e eles levou até ele lá. Foi a vez que ele foi lá em Portugal. Eu já falei também que ele tem várias mensagens sobre a Rússia, e teve um tempo que um canal russo procurou ele. Bem, tem mensagem da Rússia, eu quero saber alguma coisa, né? Aí, através de um jornalista da cidade perto lá, cidade maior,
para conversar com ele e falou, olha, eles já tinham já as mensagens tudo na mão, eles já tinham levantado, ó, me explica essa mensagem aqui. Tá falando. Essa guerra ainda, né? Do seu governo? Acabou. Não. Aí eles foi falando, eu explicando o que era. Então às vezes ele achar só, né? Às vezes a gente não sabe dessas mensagens Nossa Senhora, mas alguém lá na Rússia, vê como é que é a internet, né? Sabe, lá em Portugal, sabe. E aí tem mensagem de um desastre no Paquistão que teve. O Paquistão viverá momentos de angústia, morte, destruição, afligirão os meus filhos. Como é muita aparição, né? No máximo, eu vou ver aquele lado do negócio de Os segredos de Fátima foram revelados, né? Tem bastante aparição, né? Tem bastante. E é bom porque uma coisa que Nossa Senhora de Anguera fala muito, sofro por aquilo que vem para vós, né? Como é muita mensagem, existem milhares de mensagens de profecias que já se cumpriram. Como é muita coisa, ele falou que tem um grupo de pessoas que ficam anotando. E depois, descobre que uma profecia aconteceu, aí está passando para ele. Tem um grupo lá que estão ajudando nesse sentido. Então é muitas mensagens que tem, muitas coisas já aconteceu. E Nossa Senhora sempre fala que buscar Jesus na Eucaristia, muito importante. Essas profecias são todas reveladas? Essas profecias são todas reveladas? Como assim você fala? Nossa Senhora aparece para ele, fala a profecia e ele divulga o que ela falou? Todas as mensagens de Nossa Senhora de Anguera, ela não vem só para falar profecia. Às vezes numa mensagem tem uma profecia, entendeu? É que eu separei, quis separar para mostrar essa parte, né, das profecias. Mas é uma mensagem que tem, que é grande isso aqui. Eu peguei só a linha, digamos, que interessava aqui no nosso assunto, profecia, né? Mas essas mensagens são grandes, né? Eu vou até ler a mensagem mais recente aqui. Eu tenho aqui a mensagem mais recente. Hoje é quinta, hoje tem mensagem hoje. Acho que quinta-feira tem aparição Nossa Senhora. Não dá esse celular mesmo que tá. Qual é o dia oficial? Porcaria. Sábado, né? Inicialmente foi sábado, depois terça e quinta também está tendo mensagem. Mas tem um dia dela, tipo, Nossa Senhora do 12 de outubro. O dia o dia que começou as aparições. Tem que olhar aqui no começo. Depois eu olho e te passo. É o dia que começou as aparições, setembro, se não me engano. Antigamente dava muita pessoa, ia caravana, vai caravanas. Então ele tem um cruzeiro, né? Que eles se reúnem em frente a um cruzeiro. Ele reza o terço. Aí no quinto mistério ele já ele explica, né, como é que vai acontecer. Aí depois que ele termina o terço da Salve Rainha, ele tem o cruzeiro, a imagem, ele vê um clarão de luz, né, e Nossa Senhora aparece. Naquele momento ele assim, não vê mais nada, mas pode gritar no ouvido dele, pode pôr esse som doido que passou aqui, não ouve mais nada, ele fica ali, né, e joelha, fica focado em Nossa Senhora, e ela vai conversando, falando uma mensagem. Às vezes fala algo que não tá na mensagem, né? Às vezes ele está falando a mensagem, ele fala, até eu tenho a felicidade de conseguir falar com ele pelo WhatsApp, então até fiz uma pergunta ali, e tem várias passagens da Bíblia que não está na Bíblia, detalhes, que Nossa Senhora às vezes fala para ele, naquela passagem da mulher que tinha um fluxo sanguíneo, essa mulher aconteceu isso com ela depois. Então são umas coisas bem interessantes. Até eu quero preparar para a gente falar sobre isso, detalhes da Bíblia que não tem, mas que foi revelado, né? Mas eu não acredito. Igual ele fala, gente, é livre, acredita quem quiser.
Não é nem pecado acreditar, né? Agora, Um dogma. não é um dogma. Eu não acredito, então você está pecando. Não, vou confessar. Não. Agora, como eu já falei, ninguém até hoje achou algo errado que vá contra, né, a igreja e a Bíblia. Muitas conversões, pessoas que vão lá em caravanas, que vai e acredita. Só que é igual a gente estava falando, a pessoa tem que tomar a decisão de através de atitudes, de você mudar. Que é um caso que ele fala, bem interessante. Não adianta só dizer que acredita e não dá, né? Toda a mensagem dela é para quê? Não é para voltar para ela, é sempre para levar para Jesus. Nossa Senhora não, ela quer a gente, não é para ela é para encaminhar para Jesus. Ela fala: volte para meu filho Jesus. Você vê a mensagem inteira, volte para meu filho Jesus, né? Essa é o foco da Nossa Senhora, sempre foi desde o começo, né? Faça aquilo que ele te pedir, te mandar. Então esse é o interessante dela. Teve um caso que ele fala no passado, que tinha uma mulher que ia lá no começo e ajudava, tinha mais posse, né? E xerocava as mensagens, ele publica em livro, distribuía as mensagens para os fiéis, ajudava pra caramba lá, era uma mulher muito devota e tal. E aí um dia Nossa Senhora, numa aparição, numa mensagem, Nossa Senhora falou para ele. Então, igual o Sá está falando assim, tem a mensagem, tem o início, tem o fim, bom, e tem algo que ela fala mais. Você vê, várias vezes ele para de escrever, que ele escreve na hora a mensagem. Ele para, então ele fala de outras coisas. Nossa Senhora, ele fala de outras coisas, às vezes explica a mensagem, isso significa isso, ou fala detalhes da vida de Jesus, da vida da Bíblia, igual eu estava falando, e fala de outras coisas também, às vezes com ele, tudo relacionado, né, à igreja, a Deus. Onde ele falou: olha, aquela mulher ajuda muito bem, mas deu um toque, tipo assim, o marido dela, daquela mulher, né, deu um conselho para ele falar, que ele era da maçonaria, né? Dá um toque, fala tipo assim, para ele não sair disso aí, enfim. E aí ele falou: olha, que bom você ajudar, mas o seu marido faz parte de uma sociedade secreta e tal, né? Faz, então, fala para ele deixar isso, ele abandonar e tal. Aí ela ficou tão nervosa e nunca mais parou de distribuir as folhas, quer dizer, não quis. Então, quer dizer, muita gente não está preparada para ouvir verdade, né? Então, quer dizer, Nossa Senhora realmente, às vezes, gostava dessa ajuda que ela dava, mas que, gente, eu quero que essa mulher e sua família vá para o céu. Esse é o intuito. Então, ela não vai ser omissa. Então, deu um toque, aí falou: olha, seu marido, a senhora ajuda muito e tal, mas fala para ele sair dessa sociedade aí secreta, porque não é do agrado de Deus. Aí deu uma BO, né? A mulher ficou brava, nervosa e nunca mais voltou, nunca mais, né? É igual a passagem: vai, doa tudo e me segue. Você vê onde o calo aperta, né? Então é a hora que você tem que ver: peraí, e aí? Então, quando a gente busca a Deus, né, a gente tem que buscar a verdade. A gente está vendo agora, antes de vir para cá, né, o padre Paulo Ricardo está sendo calado, né, ele é um dos maiores canais do Telegram, já estão conseguindo distanciar aí, o padre Zé Augusto. Então, sempre foi alguém que quer falar a verdade ela incomoda muita gente, porque todo mundo, né, hoje em dia quer ir para o céu, mas quer viver bem aqui, viver bem do outro lado, enfim. É por isso que existem tantas seitas por aí. Eu vou escolher roupa, né? Eu vou naquela loja que ela ali é bonita, então sabe, eu vou ali porque ali você pode casar 2 vezes, 3 vezes, eu vou ali porque ali
pode fazer isso, então virou isso aí. Seguir a igreja católica é a coisa mais difícil que tem, tá? Mais difícil que tem. Se você for falar assim, o cara é católico, mas se você for seguir a regra da igreja, é difícil. Você vai trancar o dia inteiro no quarto para não pecar. Não, você não vai comer carne, sextou. Você não vai comer churrasco, porque não pode, pela igreja não pode comer carne de sexta. É um ensinamento da igreja que não mudou. Então, se você for seguir a igreja, às vezes eu falo algumas coisas, nossa, mas... A minha vida toda é católica, mas assim, eu vim saber dessa situação de comer carne na sexta-feira através do Frei Jesus. Eu também recente. Foi recente que eu também descobri. Sim. Acho que todo mundo. Ele falando, explicando. Então. Até então, não quer dizer que agora eu não sabia, então. Então, Eu poderia comer carne sexta-feira só durante a quaresma, sabia? Toda sexta-feira eu poderia. Toda sexta. Tem um cânon lá da igreja que fala, sexta-feira é o dia de, né, você se resguardar, né? Não sai sexta-feira, nós só não. É um jejum. É um jejum. Você que eu ouvi a minha sogra falando, olha, não pode, hoje é sexta-feira, não pode comer carne, né? Acho que isso aí foi inventado, será? Não, nossa. Jesus, né, foi... Até chegar esse dia, Frei Gilson, falar, e explicar, aí foi quando eu caí na real, né? Aí depois que sabe a verdade, fica difícil você fazer. Caramba, por que eu ouvi isso aí agora? Aquela carninha lá. Aí às vezes a pessoa tenta dar uma de esquecido, mas parece que é alguma coisa. Mas então, é um jejum, é uma espécie de jejum, né? É um sacrifício que você faz para Deus, né? Você vai assim, mas o que importa é o que sai da boca. Não, isso aí é um sacrifício que você está fazendo para Deus. Jesus foi martirizado na sexta-feira da paixão, então a igreja escolheu a sexta-feira para isso. Eu não sabia que era dia de Eu também não. Eu acompanhando o Frei Gilson. Pra mim é depois da quarta-feira de cinza que começava, meu quaresma, mas não no dia. Acho que é meio-dia, quarta-feira. Aí ele falou, estava fazendo tudo errado também. Mas o que é? As pessoas não querem buscar ouvir um Frei Gilson, por quê? Eles falam de ouvir o cara falar assim, Ele está fazendo um retiro quaresmal, 4 horas da manhã, tem uns sacramentos, tem dias que eu acordo, ele faz de madrugada, junto um monte de gente. É hora do lugar. Aí eu tenho que levantar da cama para ir lá para a cozinha ou a sala, né? Esse tá na cama, ele ou fala assim, vou seguir o 8º sacramento. 8º, né? 7, é o da ignorância. Eu vi o cara falando, eu não quero saber isso, porque se eu te souber eu vou ter que fazer. Então isso aí é o que mais acontece. As pessoas não querem saber da verdade, porque se souber vai acontecer isso aí, caramba, olha, fica martelando na sua cabeça. E as pessoas, igual eu falei, elas querem fazer de tudo que quer fazer e ainda quer ter a consciência que está tudo certo, né? É uma coisa que quando a gente começa a saber da verdade, a gente não consegue mais, por exemplo, voltar na carne assim, né? A pessoa pode chegar em qualquer lugar. Você sabe que na sexta-feira não vai comer carne. Não adianta você se fazer de esquecido, achando que Deus já não está sabendo. Você engana todo mundo, menos Deus. Deus não dá para enganar. Então, tem que você ir para casa nenhuma, tá? Aí eu nem quero fazer penitência, porque eu sei que eu não vou conseguir, que melhor pecado que fazer não tem como. Porque tem pessoas que ignoram, as pessoas chegarem em um determinado lugar assim, casa de família mesmo. Às vezes vai almoço, né? Aí vem a carne. A pessoa dá de carne para cá. Não vamos comer carne de sexta não. Aí, mas por que não come? A senhora assim. eu... Nossa,
sexta-feira santa tem famílias que fazem um banquete, com bacalhau, como se fosse uma data. Nossa. Pode comer carne. Então vamos substituir isso aí à altura, né? Bacalhau. A penitência já era. É verdade. Bacalhau, né? Semana Santa é pão e água. A pessoa vai descobrindo algumas coisas para burlar essa, né? Igual você falou, né? Não vai enganar Deus, né? Dá até para ficar esperando ansiosamente esses verdes da paixão, bacalhau, né? Qualquer dia que você come, não é verdade? Bem que seu penitência acaba sendo um dia mais esperado, não por causa da data, do dado espiritual, né? Por ser triste. Então, tem. Minha avó fala que o pai dela, cara, não tava da cama. Antigamente, penteava nem o cabelo, velho. Minha mãe não vai na minha casa. Então, antigamente era assim, o povo era muito devoto antigamente, né? Não faz nada, não se chama. Na Semana Santa em casa, na quarta e na sexta, não come comida mesmo, só come água. Isso é uma devoção que minha família leva de muito tempo, sabe? Pão ázimo, lá em casa minha mãe até já aprendeu a fazer. Pão ázimo, que é aquele sem fermento, e água. Isso aí é interessante. Interessante. O maná, né? Então, Nossa Senhora de Anguera, ela vem, faz a sua mensagem, né? Não necessariamente tem a profecia, sempre a mensagem é para nos ajudar, nos alertar e buscar voltar para Deus, né? Porque, igual está tendo a guerra, vamos pensar na paz, tem que sempre buscar a paz. Mas uma preocupação que a gente tem que ter, e as pessoas que estão morrendo, será que todos estão em estado de graça, né? Então os alertas é para a gente também buscar essa parte espiritual, porque a gente vai morrer, né? Mais cedo ou mais tarde. Mas o Covid mostrou bem isso aí, né? A gente ficou desesperado, né? Por quê? Na verdade, muitos negam, né, que vai ser depois da morte, mas sempre quando chega perto o cara fica preocupado, né? E se for verdade aquilo lá, né, que tem um fogo lá né? Então todo mundo na verdade tem medo. Infelizmente o povo, até a gente mesmo, às vezes você reza todo dia, às vezes dá aquela canseira. Quando você está com um problema grave, você não reza mais firme? Quando eu estou um problema sério, nossa, eu não desconcentro hora nenhuma no terço. Então, quer dizer, essas tragédias, às vezes castigo, essas coisas que acontecem, é a única jeito do povo alertar. Na pandemia, muitos até falava que eu era. Por exemplo, eu era ministro e eu levava comunhão na casa. Aí, toda vez que ia numa casa, era a senhora lá, né? Bem devota, que é a senhora lá. Mas a filha estava sempre lá para dentro, fumando, fazendo alguma coisa. Começou a pandemia, joelhado ali no chão o tempo todo. Então, quer dizer, existe males que Deus sabe, gente, não tem jeito. O povo só vai começar a rezar se o bicho pegar, se tem algum problema, alguma tragédia, porque então isso aí é o tanto que Deus é bom, que permite esse tipo de coisa. Para quê? Para fazer com que a gente volte para Ele, né? Até as pessoas às vezes, o que acontece isso comigo, não sei o que, às vezes acontece um problema grave. Eu conheço várias pessoas que nunca rezou, mas na hora que o familiar perto estava muito doente, a pessoa agarrou no terço todo dia. Aí passou aquilo lá, fica enfeitando no instante, né? Então, essas tragédias, essas guerras, é uma forma da gente alertar, porque eu acho que São Paulo falava, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, né? Então, os grandes santos, né, que tinha ninguém tem certeza de ir para o céu, mas teoricamente eles estavam assim mais próximos de estar no céu, tinha uma paz tremenda. É difícil ter paz
total, né? Você vê um negócio te atormentando, um problema te atormentando e você dá risada, né? Seriamente, que é claro que tem muita risada que você dá para agradar, mas você sentir paz numa perseguição só é possível através de uma oração, um terço. Eu falei hoje, fiquei um tempão conversando com uma colega de trabalho e você está com a cara assim, muito assim, triste, estou cansado, mas não de corpo, estou cansada de mente. Aí um monte de problema, né? Aí ficou conversando um tempão. Na hora eu falei, ó, isso aqui, ó, é um remédio, melhor que qualquer remédio. Você está com o problema mais nojento do mundo. A hora que você acaba, pelo menos comigo acontece muitas vezes, dá uma sensação de alívio, de paz, que não tem explicação. Ah, tem todo tipo de oração, tem. Você vai no grupo de oração, tem todo tipo de oração. Mas isso aqui, que Nossa Senhora sempre está falando, ele é uma oração fácil. Você não precisa ser um cara estudado para saber fazer, né? É uma oração simples. Um tercinho você compra baratinho em qualquer lugar, você pode até fazer. E tem um efeito tremendo. Você acabou de rezar e você sente outra pessoa, uma paz tremenda. Dá acesso para todo mundo, né? E te dá uma paz que você precisa. Isso que o nosso amigo Euclides fala sempre do rosário, né? E é o que a gente sempre também está falando. Por isso que a gente sempre começa com o terço, às 19h30 com o terço, que é para abrir, né, esse canal com Nossa Senhora e com Deus. É isso aí, amém?